Beleza. Show de bola? Então vamos começar. Vou te explicar resumidamente a dinâmica. Essa é a quinta resenha que a gente promove aqui. A gente está fazendo aí um levantamento com o pessoal que participa, né? O Clube do Fute, eu te expliquei, a gente conversou bastante durante a semana. Acho que você conseguiu entender a proposta do nosso projeto, né? O propósito maior do projeto é ter as pessoas presencialmente juntas, então por isso que a gente preparou uma série muito legal. A gente quer estimular realmente a convivência humana, que é algo que a nossa geração viveu e que essa geração de hoje cada vez vive menos, né? E, por ironia do destino, às vésperas da inauguração, a gente se viu nessa situação de isolamento e, enfim, que está impedindo o nosso propósito maior. E aí, para a gente não ficar parado, a gente está promovendo esses bate-papo aí online e trazendo muita gente bacana. A gente está com você hoje, quarta-feira a gente vai estar com o Raul Plasman. No domingo que vem a gente vai estar com o Dudu Monsanto e o Eduardo Tironi. E na quarta seguinte a gente vai estar com o Rica Perrone, que eu sei que é um amigo seu também, que vai estar com a gente também na quarta-feira. Então tem sido bem legal esses bate-papo aí. A gente teve o gerente de patrocínio do Flamengo na última quarta, que foi sensacional. Depois eu vou te mandar o link, caso você queira assistir também. Quero. Enfim, e te agradecer. Falei com meu pai é nada tecnológico, né? Então depois eu tenho que botar para ele assistir lá, ele não participou. Mas ele falou, acompanha o Baran desde o esporte interativo e tal. Você foi um dos precursores lá do esporte interativo, né? Então, para a gente começar, eu queria que você fizesse essas considerações iniciais. Acredito que todo mundo, pelo menos que está aqui na sala, já te conhece, mas como isso aí vai depois para o pessoal acompanhar pelo YouTube, você fizesse uma apresentação rápida aí do trabalho que você já vem fazendo há muito tempo, como comentarista, jornalista, enfim. E, mais uma vez, te agradecer aí a participação. Eu que agradeço o carinho, o convite para participar desse bate-papo. Trabalho com jornalismo esportivo desde 1995 e acabei, a partir de 99, graças ao Fluminense, na terceira divisão, me especializando em cobrir a CBF e, por consequência, acompanhar a seleção brasileira. Por que graças ao Fluminense? Porque em 99, o Fluminense jogava a Série C contra a Napolina, no Maracanã. Eu acabei conhecendo o Miguel Scherf, da Rádio São Francisco de Anápolis. Eu ajudei ele no Maracanã, ele estava com problema de linha, e me coloquei à disposição para cobrir o Fluminense, o futebol carioca e a CBF, porque o Fluminense estava no grupo da Napolina. E aí, a partir dali eu passei a cobrir CBF, fazendo para outras rádios também, seleção brasileira. E de 2004 para cá, eu fui a todos os eventos, todas as competições que envolvem a seleção brasileira. Eu estive presente, acompanhando a seleção brasileira desde 2000, mas de 2004 para cá, todas as competições, Copa América, eliminatória, Copa do Mundo, Copa das Confederações, tudo que envolve a seleção brasileira. Conheço 35 países só com a seleção brasileira, ao todo 36 países, porque um não foi com a seleção, foi com o Flamengo, agora no Catar. Mundial no Catar. Mas acabei me especializando em viajar pelo mundo com a seleção brasileira, unindo aquilo que eu adoro, que é viajar, com a cobertura de seleção. Bacana demais. E aí, o nosso papo hoje vai ser bem focado em seleção brasileira, até para a gente não perder essa oportunidade de ter alguém que acompanha tanto a nossa seleção, assim como você. E aí eu queria muito que você, de imediato, falasse para a gente, assim, já que você acompanha mais de perto, qual a avaliação que você faz do momento da seleção brasileira, né? Nesse momento, como que a gente está? Você acha que a gente está pronto? Você acha que a Copa de 22 o Brasil chega com chances reais? Fala um pouquinho aí de como está sendo essa preparação da seleção e esse momento que o nosso futebol está vivendo. Eu não acho boa a safra da seleção brasileira. Já não é de hoje. O Brasil, a seleção, se você analisar friamente, quais são os
protagonistas da seleção brasileira que são destaques nos seus clubes de origem. São poucos. Você pode ter o Neymar, que não é ainda de um clube de primeiro escalão do futebol europeu. O Paris Saint-Germain está tentando ser. E mesmo que venha conquistar a Champions League esse ano, não será de uma hora para outra, de uma conquista, que ele vai se tornar um clube de grande escalão do futebol mundial, futebol europeu. Não é assim que funciona. Você precisa se manter no topo por alguns anos para consolidar essa posição. O Chelsea ganhou e não conseguiu se manter, né? Por exemplo. É um exemplo. Então, você tem o Roberto Firmino, do Liverpool. Ao lado do Roberto Firmino, tem outros grandes jogadores do Liverpool. Mas não vou menosprezar o nome do Firmino. Talvez, por incrível que pareça, o Firmino seja um jogador da seleção brasileira que seja aquele que esteja no futebol europeu, num grande clube, num clube de ponta e fazendo diferença. Não faz sozinho, mas faz diferença. Os outros jogadores, Alisson, tudo bem, o Alisson é goleiro, mas tá legal, também está no time de ponta, faz a diferença, faz menos pelo fato de ser goleiro. E acabou, cara. Acabou. Talvez individualmente o Alisson seja o principal, né? Porque o futebol do Liverpool é muito coletivo, né? E aí na seleção o Firmino não rende o que ele rende lá no Liverpool, né? Mas você nunca espera, né, que um goleiro vai desequilibrar a favor. Você não vai ganhar uma Copa do Mundo. Você perde pelo goleiro, né? Mas ganhar por ele não, né? Você pode até lembrar das grandes defesas do Marcos, das grandes defesas do Tafarel, mas você vai lembrar dos gols do Ronaldo e dos gols do Romário. Você não vai lembrar do goleiro. O goleiro fez a diferença. Isso não vai acontecer. Então, eu acho que a safra não é boa. Em que condições a gente vai chegar na Copa de 2002? Eu acho que é uma pergunta precoce. Em 2 anos, muita coisa muda. E a gente está há mais de 2 anos da Copa, porque a Copa será no final de 2022. E uma Copa do Mundo é uma competição muito rápida. Os jogadores, normalmente, não estão na sua plenitude, do seu auge físico, do seu auge técnico. Tem muitas variáveis. Então, o Brasil pode chegar numa Copa do Mundo, mesmo sem a condição de favorito, conquistar a Copa. Sim. 2002 foi muito isso, né? Há 2 anos, em 2000, a seleção estava em crise, né? E aí o Filipão consegue fechar o grupo ali, faz uma grande Copa e a gente ganha, né? E o Brasil, naquela Copa do Mundo, o Kleberson foi uma figura importantíssima naquela Copa do Mundo que foi descoberto em amistosos. No meio da Copa, né? Ele começou a Copa como reserva, o Juninho Paulista era o titular, né? Sim, e ele foi descoberto para a seleção em amistosos pré-Copa do Mundo. Ele não disputou eliminatória. O Filipão chamou o Anderson Polga, Kleberson, Anderson Polga, mais um, que agora eu não me recordo, em que ele acabou chamando, que foi uma surpresa. Eram jogadores que não estavam no grupo das eliminatórias. O próprio Ronaldinho Gaúcho, na eliminatória para 2002, ele não era o titular da seleção, né? O Ronaldinho acabou surgindo também durante a competição. Então, Copa do Mundo é diferente. São 7 jogos. Às vezes você dá uma sorte num jogo, azar no outro, e classifica ou não. Enfim. Porque a última Copa, por exemplo, a gente saiu com uma impressão de que o Brasil foi muito mal, mas não sei, essa quarentena a gente está vendo muita reprise de jogo, né? Quem puder assistir o Brasil e Bélgica, que a gente foi eliminado, eu fiz isso. É impressionante, cara. O Brasil massacrou a Bélgica o jogo inteiro e a gente perdeu e foi eliminado, né? O primeiro tempo, eu acho que a gente não massacrou, né? O primeiro tempo a gente foi mal, né? Acho que a Bélgica no primeiro tempo jogou melhor do que o Brasil. E o Filipão, o Tite, ele acabou demorando a mexer. Porque quando o Renato Augusto entra, aí que o nosso domínio é total, né? A partir da entrada. E ele poderia ter mexido também no Gabriel Jesus, né?
ele cismou com o Gabriel Jesus, porque o Gabriel Jesus está marcando, e foram críticas feitas durante a competição, que o Gabriel Jesus marca muito bem, que o Gabriel Jesus está acompanhando o zagueiro, mas o Gabriel Jesus ele foi convocado para fazer gol, ele foi convocado para ser o centroavante, ele não foi convocado para ficar marcando zagueiro. Né? Triste, então foi uma desculpa que o Tite acabou arrumando ali no momento, um erro que o próprio Tite reconheceu. Isso que é importante. O Tite reconheceu o erro, serve de aprendizado para ele. E aí vem o questionamento que eu acho que o Brasil inteiro tem feito, né? Qual a sua avaliação do Tite? Ele deve permanecer? Você acha que ele é a melhor opção que a gente tem? Se pensar em termos de treinador brasileiro hoje, se você tivesse a caneta na mão, ele seria o seu treinador? Seria o treinador, principalmente pelo fato de ter perdido uma Copa do Mundo, principalmente pelo fato de não ter podido fazer o ciclo completo da seleção brasileira para uma Copa do Mundo. Ou a gente entende que um técnico precisa de tempo para trabalhar, desenvolver o trabalho dele e errar e dar a oportunidade dele acertar, ou a gente entende que o técnico precisa ser trocado toda hora. Veja bem, se imaginarmos que o Tite deveria deixar de ser o técnico, hoje o Brasil teria um novo treinador. Esse novo treinador, e não importa o nome, ele teria apenas 2 anos para trabalhar. Exatamente o período que o Tite teve antes da última Copa do Mundo. Então, fatalmente, esse novo treinador incorreria nos mesmos erros do Tite, por absoluta falta de experiência. Puxa vida, vamos deixar o Tite, que teve a experiência da última Copa, trabalhou com alguns jogadores, sabe exatamente que jogador pode render, que jogador pode entregar, até onde ele pode ir com determinado atleta. Ele tem hoje a experiência que talvez lhe tenha faltado na última Copa do Mundo. Eu não trocaria de técnico de jeito nenhum, eu iria com o Tite. Legal. Porque assim, eu tenho uma visão de seleção que eu penso exatamente como você em relação a treinador de clube. Ele precisa de tempo, o trabalho não é rápido, porque o treinador de clube ele tem a rotina e o dia a dia ali, que se você em 1 mês, 2 meses, igual fez o Atlético Mineiro agora, por exemplo, você já tira o treinador ali, você tá perdendo realmente, o trabalho está ficando atrasado e defasado. Agora, em seleção, eu acho que vale muito mais a forma que o treinador enxerga o futebol do que a rotina de trabalho. Você que acompanha de perto vai poder me falar se essa minha visão está equivocada. Porque o tempo de treinamento que o treinador de seleção tem é muito pequeno. E aí, depois que ele tem isso, ele vai ficar 1 mês, 1 mês e meio, às vezes 2 meses, sem reunir e, na maioria das vezes, não reunindo os mesmos jogadores. Então, a dificuldade de você implantar uma questão tática, técnica, é muito difícil. Agora, a forma de enxergar futebol, isso eu acho que você consegue fazer. Você tem... E, além disso, o técnico de seleção brasileira ele tem que estar com os olhos voltados também para os seus adversários, de como se joga na Europa, não para você copiar a maneira de jogo, mas porque você irá enfrentar esse tipo de jogo. É muito difícil, sabe? Você, por exemplo, convoca o Neymar, encaixa o Neymar de uma maneira durante 10 dias, que é o tempo que você tem de fazer treinos e 2 jogos, não quer dizer que você vai treinar e nem jogar os 10 dias, mas é o período que você tem, 10 dias, e você devolve o Neymar para o seu clube de origem e lá ele tem uma outra metodologia, ele joga de maneira completamente diferente, ele tem outros companheiros de trabalho e aí daqui a 1 mês e meio, daqui a 2 meses, você recebe o Neymar de novo para fazer um trabalho de continuidade com ele daquilo que você começou há 2 meses atrás. É muito difícil você ser técnico da seleção brasileira, bem difícil. Liga seu áudio aí, Rafael. Você está no mudo. Eu desliguei. Oi. Como eu estava falando, assim, eu concordo com a ideia de que
técnico tem que permanecer. No caso do Tite, eu não gosto da forma que ele enxerga futebol. Então, não é nem questão de demitir ou não. Eu não colocaria o Tite na seleção, porque, para mim, a forma que ele enxerga futebol é antagônica à forma que eu acho que o futebol brasileiro sempre foi vencedor, enfim, de propor, de ser um futebol mais ofensivo. E eu acho que a gente teve uma safra aí, inclusive, que em alguns momentos venceu muito, e o Tite faz parte dela, que jogava contra a cultura do futebol brasileiro, né? Nesse momento, eu enxergo, por exemplo, o Tite é um treinador talvez, ou certamente, mais vencedor que o Renato e até mais estudioso, preparado. Mas o Renato Gaúcho, eu acho que ele tem mais a visão do futebol brasileiro do que o Tite, entende? Será que o Renato iria saber trabalhar com um jogador durante uma semana e depois só ter esse atleta 2 meses depois? O que o Renato faria entre um jogo, né, de eliminatória e o outro que demora 1 mês? O que ele faria nesse meio tempo? Né? Eu não sei. Preste atenção. Eu não estou dizendo que o Renato não serviria. Sim. Eu estou dizendo que eu não sei. Teria dúvidas. O se Tite, daria certo ou não. Você sabe o caminho que já está tomando, né? É um argumento que faz muito sentido. Porque a gente conhece o Renato como um técnico do dia a dia, né? Ele consegue tirar de um jogador no dia a dia, no bate-papo, na conversa no pé do ouvido. Isso não existe em seleção brasileira. Uma coisa é você pegar um técnico de nome, como é o Renato, de conquistas, como é o Renato, e falar no ouvido de um jogador que não tem tantas conquistas na Europa. E aí esse jogador olha o Renato e lhe vê como ídolo. Outra coisa é você pegar jogador consagrado e convencê-lo de que você está certo. E aí esse jogador consagrado, ele precisa olhar para o banco de reservas e saber, puxa vida, aquele cara ali entende, aquele já rodou o mundo, aquele tem muita conquista importante, preciso ouvi-lo. E eu não sei se o Renato teria esse perfil de fazer com que jogadores consagrados pudessem acreditar nele. Deixa eu fazer só uma pergunta, Baran. Clube a gente sabe que derruba técnico, elenco derruba treinador, né? Você acha que na seleção existe isso também? Não. Apesar de não ter o dia a dia, de não ter essa convivência mais íntima entre os jogadores, mas você acha que em seleção brasileira grupo derruba técnico, grupo influencia? Você já viu isso ao longo do tempo ou é uma realidade muito diferente dos clubes? Uma realidade muito diferente, pelo seguinte, você não tem jogador de seleção, né? A seleção ela é convocada. Você tem um jogador que no momento está convocado. Puxa vida, qualquer jogador convocado, ele quer a permanência contínua daquele técnico. Ele vai derrubar o técnico que lhe convocou. Ele não sabe se o próximo treinador irá lhe convocar. Ele não sabe quem é o próximo técnico. Jamais, jamais. O jogador convocado para a seleção, ele abraça o treinador, porque ele foi escolhido pelo técnico. É diferente do clube. Clube, jogador é atleta do clube. Pode trocar o técnico pode ir embora, vem outro, mas você continua sendo jogador daquele clube. Você não depende do técnico para ser convocado. Na seleção você depende, né? Faz todo sentido. A não ser que seja o astro maior da seleção que não queira que o... Né, vamos dizer, na época do Ronaldo Fenômeno, que era o presidente. Se ele não quisesse o treinador, acredito que ele teria essa moral, né? Mas não existe na seleção brasileira, não existe esse tipo de diálogo entre o técnico e um presidente e um diretor, e você chamar um jogador e perguntar se o técnico tá enxergando bem o jogo, se o técnico de fato é bom. Não existe, porque não tem a convivência do clube. É diferente, por exemplo, um jogador que tem a vivência diária do clube, e aí ele vai plantando uma semente ali, ele passa pelo portão, planta uma sementinha, aí ele passa no refeitório, planta uma sementinha, aí ele vai no departamento médico, planta uma sementinha e vai criando, né,
criando um ambiente desfavorável até a queda de um técnico. Na seleção brasileira, não existe esse convívio. E Baran, você que está muito próximo da CBF e da seleção, esse assunto que cada vez está mais à tona aí, que é a possibilidade de um treinador estrangeiro. Você acredita que um dia isso possa vir a acontecer? A resistência está diminuindo? Como que você enxerga essa situação? Eu acho que não existe muita resistência, não. A seleção feminina tem uma estrangeira como treinadora, né? uma sueca. Eu acho possível. Eu só acho difícil, não é nem o lado financeiro. A CBF tem muito dinheiro. Eu acho que é complicado um técnico de ponta, um grande treinador, talvez querer vir para o Brasil, trabalhar na seleção brasileira. A CBF ela não é bem vista por tudo que aconteceu durante os anos, com todos os seus presidentes sendo ou presos ou banidos do futebol. Então, você querer se associar a uma entidade dessa para um técnico estrangeiro é muito difícil. A CBF precisa, através do Rogério Caboclo, primeiro, né, passar uma imagem de limpeza, para que, a partir daí, um técnico estrangeiro possa trabalhar para a entidade, vir morar no Brasil, mudar completamente o seu estilo, a sua rotina de vida e mais, estar a fim de trabalhar sabendo que existe aqui no Brasil toda essa desconfiança em relação à vinda de um técnico estrangeiro. O Jorge Jesus, técnico do Flamengo, passou por algo semelhante. Imagine você, um técnico europeu. Agora, tem um detalhe também. Tem muita gente que é favorável à vinda de um técnico europeu, mas são as mesmas pessoas, talvez, que não queira ver o futebol brasileiro jogando como um futebol europeu. Então, veio o técnico europeu para quê? Para fazer a gente jogar como a Alemanha, como a Itália, como a Inglaterra? Se for para isso, eu não quero. Aí teria que ser um Guardiola ou o próprio Jorge Jesus, né? Que acho que tem propostas de jogo que têm mais a ver com o Brasil que a gente via até 2 décadas para trás aí do que os demais, né? O próprio Klopp, que é um sucesso, talvez não teria tanta aderência com a nossa cultura de futebol. Eu acho essa história de que o problema da seleção brasileira jogar como o futebol europeu não está nem na figura do treinador implantar o sistema de jogo. Está no fato dos nossos jogadores atuarem na Europa. A seleção precisa ter uma escola de jogo, um modelo de jogo desde a base e não mudar, para que você mantenha na seleção principal o estilo de jogo do Brasil, o estilo de jogo brasileiro, mesmo tendo esses atletas há muito tempo jogando no futebol europeu. Você ia falar, Tarcísio? Essa história que rolou um tempo aí de que o Guardiola tinha revelado um desejo de dirigir a seleção, isso procede realmente ou foi um burburinho que soltaram na mídia? Não, eu ouvi também o Guardiola falar sobre isso, né? Que um dia eu gostaria, ou que seria prazeroso trabalhar na seleção brasileira. Na verdade, foi na época que ele saiu do Barcelona e ele tirou um ano sabático. E aí ele falou, a única proposta que me faria abandonar meu descanso seria treinar a seleção brasileira. Mas a CBF nunca nem chegou perto de conversar com ele sobre esse tema. Eu achei que existia essa resistência, porque na época o presidente da CBF eu acho que era o Marinho. E o Marinho falou que o Brasil foi pentacampeão com técnicos brasileiros e não tinha por que trazer técnico estrangeiro. Pode ser. Mas o futebol mudou muito, né? Não é porque você foi campeão, um técnico brasileiro. O Brasil foi pentacampeão, com exceção de 2002. Os melhores jogadores brasileiros jogavam no Brasil. Em 94, a gente ainda tinha
era o início daquela saída dos melhores para o futebol europeu. Ainda tinha muita gente jogando lá fora. Mas até então era diferente. Os melhores jogadores brasileiros jogavam no Brasil. Exatamente, o Baran. E mesmo em 94, em 2002, que tinha muita gente jogando fora, mas eram jogadores que fizeram a formação completa até 22, 23 anos no Brasil. Exceções raríssimas jogaram no Brasil até 22, 23 anos e aí saíram, né? Hoje o moleque sai, né? O moleque com 17 anos, 18 anos. E aí seria um próximo tema para a gente falar aqui, que é exatamente isso. Você acha que isso é o principal fator responsável pela queda no nosso futebol como um todo? Igual você falou, a safra não é boa, né? Você acha que tem essa relação? O jogador sai muito cedo, empresário, né? Muito presente ali na base e tudo. Isso é o principal fator para a nossa seleção ter caído tanto? Nosso futebol ter caído tanto? Eu acho que sim. Não que a gente tenha decaído, mas a gente acaba nivelando. Mesmo que por alto. Mesmo que por alto. Quando a gente pega os nossos jogadores e a gente coloca eles no mesmo patamar dos europeus, nós estamos nivelados. Por baixo ou por alto, nós estamos nivelados. Nós não temos diferencial. E a Europa sempre tentou o quê? Copiar o futebol brasileiro. E nunca conseguiu, porque a habilidade que o jogador brasileiro tem, a mobilidade que o jogador brasileiro tem, o europeu nunca conseguiu ter. Por conta, né, da base, da onde o garoto do Brasil começa a praticar futebol e por aí vai. Aí o que acontece? A gente chega num nivelamento. Então, a gente perdeu exatamente o nosso diferencial. A Europa dava um jeito de tentar, na base da tática, equilibrar dentro de campo. E a gente conseguia, com o nosso diferencial, desculpa a redundância, fazer a diferença e conquistar as vitórias. A partir do momento que os nossos jogadores ficaram no mesmo nível dos europeus, aí o que acontece? Vence quem tem melhor organização tática. Quem tem melhor organização tática? É o futebol europeu. Então, eles passam a ser melhores do que a gente. A organização tática europeia é melhor do que a nossa e o nivelamento dos atletas. Então, para a gente voltar a ter diferencial, a gente tinha que manter a nossa originalidade dos nossos atletas. Então, mas aí você não acha que isso tem meio que uma consequência? Porque quando você pega o Vinícius Júnior, o Reinier, o Rodrigo e vários moleques aí de 17, 18 anos e jogam eles para a Europa, a formação deles acaba sendo europeia. Então, esse menino, quando for disputar a Copa com 22, 23 anos, ele virou um jogador europeu. Diferente do menino que saía daqui com 22, 23 já formado e ia para a Europa para jogar da forma que ele se formou aqui no Brasil, né? Sim, sim. É uma dificuldade que a gente tem, é um grande problema, que só tem como você amenizar tendo convocações repetidas desse atleta. Isso é algo que a CBF, de um tempinho para cá, desde a volta do Branco, está tentando fazer, com convocações repetidas desde a base de alguns jogadores que sempre serviram à seleção brasileira, para que eles possam, nesse retorno à seleção brasileira, também retornar com aquele futebol que acabou fazendo com que ele saia. Reinier, vendido recentemente. Rodrigo, vendido recentemente. Vinícius Júnior, vendido recentemente. Estou citando esses três jogadores. O Paulinho, né, ex-Vasco da Gama, vendido recentemente. Esses atletas são caras assim que não podem perder a sua maneira de jogar. O Paulinho, a gente viu no pré-olímpico, com o mesmo futebol do Vasco. Se ele mudar a maneira de jogar na Alemanha e não servir mais à seleção brasileira, ele vai ser um Paulinho duro, cintura dura, como um alemão. E a seleção brasileira não pode deixar que isso aconteça. Fazendo o quê? Convocando ele, né, sistematicamente para as seleções. Porque é super comum, né? A gente vê muito isso aqui. Você pega tinha o Wallace do Grêmio, que era um cara que fazia um segundo volante ali muito bem. Então, foi lá para fora, aí o cara desaparece, você vê que ele vira um marcador. O Thiago Maia aconteceu isso. O Arthur do Grêmio, você vê o Arthur jogar hoje, nem parece o Arthur campeão da Libertadores de 3 anos atrás.
porque vira um cara muito tático, que o Arthur, acho que o maior diferencial dele no Grêmio era a chegada dele, de homem surpresa, de finalizar. Ele não faz isso no Barcelona, né? Você acaba perdendo aquele talento que o brasileiro é isso, né? É o improviso, é o fazer algo fora da tática, da regra, né? Sempre quebra as regras. E isso é ruim, Exatamente. porque aí o Mateuzinho agora subiu no lugar do Arthur, que está jogando muito. Daí a pouco ele vai para fora e ele se perde, né? Você acaba perdendo talento. E aí entra uma teoria que o pessoal da resenha aqui já sabe, que eu já falei sobre isso, que é o que eu acredito. A gente tem um grupo de WhatsApp também que a gente conversa muito, que eu defendo que a seleção brasileira tinha que ser essencialmente formada por jogadores que atuam no Brasil. E quando você falou aí, eu acredito que você pensa parecido. E aí seria legal você falar. Não. Você acha que Eu não? acho que não. Eu acho que ainda que os melhores jogadores brasileiros, eles estão lá fora. E vou mais além. Você só consegue ter a real noção da capacidade técnica de um jogador brasileiro atuando no Brasil quando ele vai lá para fora. É uma vergonha para o futebol brasileiro e mostra o quanto o nosso futebol é pobre quando você recebe um Seedorf no final de carreira, vem para o futebol brasileiro e consegue ser artilheiro, algo que ele nunca foi na vida. É uma vergonha quando você tem o Ronaldo barrigudo fazendo a diferença e dando título ao Corinthians. É uma vergonha quando você pega um Adriano também no final de carreira, lento, e consegue fazer uma diferença. Quando você pega dois laterais como Rafinha e Felipe Luiz, acima dos 30, que não tem mercado na Europa, estão voando pelo Flamengo. É uma vergonha para o futebol brasileiro. Mostra o quanto o nosso nível é ruim. Você só tem uma noção se o atleta realmente está num nível bom quando ele vai lá para fora e enfrenta os zagueiros europeus, os atacantes europeus. Aí você tem uma noção se o cara realmente está num nível de uma Copa do Mundo. Sim, eu também acho que o auge da carreira do jogador é quando ele chegar na Europa. Mas o que eu penso é o seguinte, a gente não tem, se tivesse igual até 2006, talvez 2010, você tinha uma leva de jogadores que predominava na Europa, eram destaques dos seus times. Mas hoje você não tem. E aí, entre pegar um cara que na Europa é mediano, é banco, joga de vez em quando, e um titular absoluto que joga aqui no Brasil, é destaque aqui, o que eu defendo é isso. O cara que é muito acima, eu não vou deixar de ter o Neymar na seleção brasileira, nunca. Agora, a gente falou do Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus está 3 para 4 anos no City, não consegue ser titular. Para mim, não faz nenhum sentido ele ser titular da seleção brasileira e o Gabigol voando aqui no Brasil ser reserva dele. Mas quando o Gabigol foi para a Europa, ele não fez 1/5 do que está fazendo o Gabriel Jesus. Será que o Gabigol é muito bom? Ou será que os zagueiros brasileiros são muito ruins? Que quando o Gabigol foi para a Europa, se o Gabriel Jesus não consegue jogar, o Gabigol não conseguia treinar. O Gabigol não conseguia treinar. Sequer treinou. O Gabigol era escalado. O Gabigol foi para Milão e não jogou. O Gabigol foi para Portugal e também não jogou. O que houve com o Gabigol? Veio para o Brasil. Pum! Artilheiro no Santos e artilheiro no Corinthians. Eu não estou dizendo que o Gabigol é ruim. Eu estou dizendo o seguinte, que quando ele foi para lá jogar contra os melhores, ele não treinou. Não conseguiu dar conta de treinar. Então, neste momento, o que a gente precisava... como é que a gente precisava avaliar o Gabigol? Gabigol, vamos dar um pulinho lá no velho continente que eu preciso ver você jogando lá de novo. Porque jogar contra a mulambada brasileira, com essa zagueirada ruim pra cacete, ele vai meter muito gol. Você tem dúvida de que o Gabriel Jesus, se vier para cá, também não vai ser artilheiro? Claro que vai. Ele era. Ele foi. Vai ser artilheiro. Roberto Firmino, se vier para cá, vai deitar e rolar, como o Gabigol está deitando e rolando. Então, ele tem que enfrentar os europeus, para a gente poder ter uma avaliação melhor, se esse cara é bom mesmo ou se a zagueirada aqui que é muito ruim. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte,
eu penso que a avaliação que eu tenho sobre Gabriel Jesus e Gabigol na Europa é uma questão de personalidade. O Gabriel Jesus chegou, ficou um ano mal jogando, mas não reclamou, não ficou falando na imprensa, não pediu para sair. O Gabigol não foi escalado 3 jogos e já foi falar na imprensa, achar ruim e tal. E aí a gente sabe que o europeu não gosta desse comportamento, né? Então, assim, o Gabigol não teve paciência para esperar ele começar a ter oportunidade. É a forma que eu enxergo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a seleção, para se aproximar do Brasil, do torcedor novamente, ele precisa de, numa diferença pequena, vamos priorizar quem está aqui. Até para o jogador de 17 anos, na hora de pensar em ir para a Europa, ele pensar 2 vezes. Pô, se eu for para a Europa, eu vou ter mais dificuldade de jogar na seleção. Então, eu vou esperar um pouco mais, como fez o Neymar, por exemplo, e vou sair mais tardiamente. Agora, se hoje a prioridade é de quem está na Europa, qual é o pensamento do moleque de 15, 16 anos na base? Ele quer ir para a Europa, para ele estar mais próximo da seleção, ganhar mais dinheiro, enfim. E aí você mata o futebol. O futebol aqui, ele é ruim muito por conta disso. E o papel da CBF, na minha visão, seria fortalecer o nosso futebol. Mas o garoto tem que ir embora mesmo, né? Porque tem razão. Ele se aproxima da seleção brasileira jogando na Europa. Pois ele não se aproxima da seleção brasileira aqui. Não, essa é a realidade atual. Mas você acha que essa realidade faz bem para o nosso futebol? Para o nosso futebol? Então, é uma realidade. É uma realidade. Se faz bem ou faz mal, é a realidade. Os melhores jogadores, eles estão na Europa. Quem está aqui é porque não tem chance na Europa, porque não teve oportunidade na Europa. O Gabigol, vamos citar de novo o Gabigol. O Gabigol, artilheiro do Flamengo e decisivo na Libertadores, sabe por quê que o Gabigol ainda está no Flamengo? Porque nenhum europeu quis o Gabigol. O Gabigol não quis renovar com o Flamengo até o final do Mundial de Clubes, porque acabou o Mundial de Clubes no Catar. O Gabigol só ficou no Flamengo porque não pintou proposta nenhuma, senão ele não estaria no Flamengo. O Flamengo fez proposta para ele antes da final da Libertadores, isso aí foi público, né? O Marcos Braz falou várias vezes, só depende do Gabigol, a proposta está lá. E o que o Gabigol fez? Não vou assinar, sou artilheiro do Flamengo, vai que eu ainda decida a Libertadores. Vem proposta da Europa. Ele decidiu, não veio. O que ele fez? Vou esperar o Mundial de Clubes. Foi para o Mundial de Clubes e não veio. O Gabigol não está aqui porque ele quer, não. O Gabigol está aqui porque na Europa ninguém quis. Acho até um erro, tá? Acho até que ele merece uma outra oportunidade na Europa. Mas ele só está aqui não é por desejo dele, não. É por falta de proposta. E eu não concordo com essa história de que a seleção brasileira precisa se reaproximar do povo. Isso não é uma verdade. Absolutamente isso não é uma verdade. A seleção brasileira jogou uma Copa do Mundo no Brasil com todos os ingressos vendidos em todos os jogos. A seleção perde de maneira vexatória para a Alemanha por 7-1. Aí joga uma disputa de terceiro lugar, mesmo assim com o estádio lotado. Aí ela vem disputar no Brasil uma Copa América. Todos os ingressos vendidos para a Copa América. O Brasil ia estrear agora contra a Bolívia em Recife, nas eliminatórias. Todos os ingressos vendidos. A TV Globo, Sport TV, não tem o que transmitir agora. Pega o que para transmitir? Seleção brasileira. Todos os jogos da seleção brasileira aí sendo transmitidos para poder dar audiência. Seleção, outro dia, em Singapura, jogou contra Senegal e Nigéria. Jogou domingo pela manhã, no horário do Esporte Espetacular. Todo mundo falou, quem vai ver Brasil e Senegal, em Singapura, jogo não vale nada. TV Globo deu 4, o Ibope da TV Globo deu 4 vezes a mais do que o programa que normalmente ela tem domingo de manhã, que é o Esporte Espetacular. Não é uma verdade essa história de que a seleção brasileira não é próxima do torcedor. Todo mundo gosta de falar de seleção brasileira, todo mundo gosta de discutir seleção brasileira, que todo mundo tem o seu time. Mas basta ter uma convocação de seleção que para tudo.
As emissoras transmitem a coletiva inteira, porque dá audiência. Não é verdade essa história de que o povo não gosta da seleção brasileira. Tenho certeza disso. E eu falo isso porque eu viajo com seleção e as minhas audiências nas viagens com seleção são enormes. Audiência nas redes sociais, né? Não, eu também acho que falar que não gostar da seleção, eu acho que é um exagero. Mas que a relação do brasileiro com a seleção já foi uma relação de mais intensidade, eu acho que isso a gente percebe no dia a dia, conversando com as pessoas, seja presencialmente, seja no WhatsApp, seja você vendo a repercussão dos programas de esporte, enfim. Eu acho que a gente já teve pela seleção momentos de que a seleção era acima do clube, né? E eu Acho que nunca. isso. Eu não vivi, mas eu ouço falar que era normal, por exemplo. Hoje, se convocar o time do Flamengo para vestir a seleção brasileira, todo mundo vai ser contrário, quanto que já aconteceu. O Internacional já cedeu o time inteiro para a seleção, o Botafogo. E se aquilo fazia a seleção ganhar, as pessoas estavam felizes. Presta eu acho atenção. que hoje não tanto, né? Olha só, eu frequentava Maracanã quando a seleção brasileira jogava. Metade do Maracanã era bandeiras e faixas da torcida do Vasco e a outra metade da torcida do Flamengo. A seleção brasileira jogava no Mineirão. De um lado era a torcida do Cruzeiro, com as suas faixas e suas bandeiras, e do outro lado era a torcida do Atlético, com as suas faixas e as suas bandeiras. Isso até a década de 90. Aí houve uma proibição. Hoje em dia não se pode entrar com camisa de clube e jogo de seleção. Mas lá atrás, e numa época em que provavelmente é a época em que você está se referindo, de que o amor pela seleção era maior, quem ia a estádio ia com a camisa do seu clube, gritava pelos jogadores do seu clube. A Copa América, que o Brasil ganhou em 89, no Maracanã, quando o jogador do Flamengo tocava na bola, a torcida do Vasco vaiava. Quando o jogador do Vasco tocava na bola, a torcida do Flamengo vaiava. E onde está o amor da seleção brasileira a essa época? As pessoas sempre torceram mais pelo seu time, pelo seu clube. Seleção brasileira sempre foi segundo plano, sempre. Isso não é de hoje. Mas a gente via muitas vezes o jogador de outros times, por exemplo, o Zico. O Zico era ídolo de um monte de gente que não era flamenguista, pelo que ele fazia na seleção. Porque por mais que muita gente fale que o Zico na seleção não fez, o Zico perdeu 2 jogos pela seleção só, na carreira toda dele. Jogou muitas vezes pela seleção, perdeu 2 vezes. Mas aí, principalmente pela geração que não viu o Zico, fala isso. Mas quem acompanhou na época sabe que o Zico era um ídolo nacional. Todo mundo era fã do Zico pelo que ele era o 10 da seleção. Você acha que hoje isso seria possível acontecer? O 10 da seleção ser do Flamengo e os paulistas, gaúchos e mineiros terem idolatria com esse jogador? Mas não foi assim com o Romário? Mas claro que existe. Não foi assim com o Romário. Hoje o Neymar joga, o torcedor do Corinthians não aplaude o Neymar. O Felipe Coutinho joga no Maracanã, o torcedor do Flamengo não aplaude o Felipe Coutinho. Mas é porque... Claro que existe. E digo mais, a identificação do Coutinho do Vasco é quase... E digo uma coisa a você. O torcedor do Vasco não gritava o nome do Zico, não. O torcedor do Vasco não gritava o nome do Zico quando a seleção brasileira jogava no Maracanã. Tenha certeza. Eu frequentava nessa época a arquibancada jogo de seleção brasileira. Isso não existia. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Mas hoje, o Romário, quando foi campeão do mundo, sempre foi isso. Mas ele era do Barcelona, né? Naquele momento ele era do Barcelona. É igual o Neymar hoje. O Neymar hoje é um jogador internacional. Eu não sei se o Neymar hoje... O Santos talvez seja um time que... O Santos é diferente. Acho que qualquer ser humano de nacionalidade brasileira tem que ter um carinho pelo Santos, porque o Santos teve o Pelé. Né? Então vamos citar aqui o Gabigol. Você acha que se o Gabigol for para a seleção brasileira, o torcedor do Vasco não vai torcer para ele fazer o gol? Rapaz, responde aí, Tarcísio. O Tarcísio vai torcer.
Não sei. Eu fico não, torcer, eu acredito que sim, mas uma idolatria eu não sei. Torcer pelo gol, sim, mas idolatrar ele, eu, como torcedor de São Paulo, não ele não de jeito nenhum. Porque ele não é teu ídolo. Porque ele não é teu ídolo. Agora, o Felipe Coutinho tem o nome dele ligado ao Vasco. O torcedor do Flamengo não torceu. O torcedor do brasileiro. O Felipe Coutinho foi eleito na última Copa do Mundo o melhor jogador em campo. Nas 2 primeiras partidas da seleção brasileira. Fez 2 golaços, se não me falha a memória, 1 em cada jogo. O brasileiro não vibrou. O torcedor do Flamengo não vibrou com o gol do Felipe Coutinho. Vibrou. Mas eu, por exemplo, eu olho pro Coutinho, eu não enxergo o Vasco. Mas é bem aquilo que a gente falou. Aquela relação que a gente falou do menino que sai muito cedo. Eu olho pro Coutinho e eu não vejo identificação nenhuma com o Vasco. É igual o Vinícius Júnior daqui a 7, 8 anos, quando ele estiver na seleção lá. Eu acredito que ninguém vai lembrar que ele foi formado no Flamengo. Porque ele não... O que o Vinícius Júnior fez pelo Flamengo? Não fez, cara. Ele deu dinheiro pro Flamengo. Mas o Felipe Coutinho é identificadíssimo com o Vasco. O Alisson, o torcedor do Grêmio, não torceu para o Alisson fazer as defesas na Copa do Mundo? É o que eu falei. Torcer vai torcer. Mas eu acho que, vamos supor, o Sócrates. O Sócrates jogava no Corinthians, mas ele era identificado com o Brasil inteiro por ser o jogador da seleção. As pessoas gostavam do Sócrates, tinham realmente uma admiração, uma idolatria, que hoje eu vejo mais uma rejeição. Porque o que acontece? Até pelo nosso calendário, aí entra num assunto que a gente pode marcar uma segunda data aí, que o papo tá bom. A desorganização do nosso futebol chegou a um nível que a seleção brasileira ela começou a ser vista como algo que atrapalha os clubes. Né? Você pega como tem jogo da seleção e no dia seguinte tem jogo do Campeonato Brasileiro, até pelo que a gente falou, o cara quer que não atrapalhe o clube dele. Se eu chegar, o Ed tá aí, é São Paulino. Aí vamos supor que o Igor Gomes está arrebentando a boca do balão no Brasileiro. Aí o Tite convoca ele. Deixa ele no banco, ele nem entra em campo e tira ele de 2 jogos do São Paulo no Brasileiro, que o São Paulo perde um e empata outro. Qual que você acha que é o sentimento do São Paulino em relação à seleção brasileira numa situação dessa? Olha, você falar com a cabeça do torcedor é bem complicado mesmo. Porque o torcedor é o seguinte, o Tite vai para um jogo, aí o torcedor fala assim para o Tite, aí Tite, ó o Bruno Henrique, tem que levar o Bruno Henrique. Ó o Bruno Henrique aí, ó, tá arrebentando, tem que levar o Bruno Henrique. Aí vem a convocação ao Tite. Bruno Henrique. Pô, mas por que levou o Bruno Henrique? Pô, vai ferrar o Flamengo. Se você pensar com a cabeça do torcedor... Mas olha que loucura que é. Por exemplo, eu sou flamenguista. E eu tenho um grupo do Flamengo de WhatsApp bem legal desde 2013. É um grupo bem bacana, que funciona muito bem. Quando o Tite não convocou, na última convocação, ele não convocou o Gerson, né? E não convocou o Rodrigo Caio, foi isso, né? Não convocou o Gerson e o Rodrigo Caio. Em outros tempos, quando não convocava um jogador do Flamengo, a gente ficava triste. Assim, 100% da galera comemorou. Pô, pelo menos não levou o Gerson, não levou o Rodrigo Caio. Olha a inversão que a gente está vivendo. É loucura isso, cara. Eu acho isso algo para se pensar e refletir. Dá uma outra resenha depois para a gente conversar sobre isso. Mas é difícil. Entender a cabeça do torcedor, porque aí tem torcedor que prefere ver o cara convocado, o jogador é valorizado. É complicado. Torcedor, mas às vezes, para isso, convocação... a gente teve uma situação ano passado de essa relação da seleção brasileira. O Vasco não liberou... Bom, mentira. O Flamengo não liberou o Reinier para disputar o Mundial Sub-17, não é isso? E o Vasco liberou o Tales. Na época, na minha visão de análise de futebol, o Vasco precisava mais do Tales do que o Flamengo do Reinier para o brasileiro. Só que o Vasco não liberou na expectativa dele valorizar e vender o menino. Enquanto que o Flamengo falou, não, eu não preciso vender, eu preciso dele jogando. O Reinier ficou, decidiu um jogo para o Flamengo, que foi importante no brasileiro e tudo. O Vasco ficou sem o Tales por não sei quantas rodadas. Qual foi o resultado final? O Reinier foi vendido e o Tales não foi.
Então, olha como é que isso mudou. Antigamente, o cara ia para a seleção, a chance dele ser vendido era muito maior. E eu acho que a gente está num processo de mudança que vale essa reflexão aí. Se o jogador hoje, com 17, 18 anos, decide no clube dele, a chance dele ser vendido é tão grande quanto, ou em alguns momentos até maior do que ele está jogando o campeonato de base da seleção, entendeu? O Thales Magno, ele teve uma contusão, né? Ele acabou se machucando. A gente não pode botar na conta a não venda dele por desempenho. Ele acabou se machucando no próprio Mundial Sub-17, porque o Thales Magno, ele era um jogador que disputaria o Mundial todo, em tese não iria se machucar, a gente não espera a condição de um jogador, e depois iria disputar o pré-olímpico. Muitos jogadores foram negociados durante o torneio pré-olímpico na Colômbia. O próprio Renier, né? O próprio Renier. Foi durante a competição que ele o Antony assinou... também, né? Hã? O Antony também, do São Paulo. Né? O Antony, o Matheus Cunha mudou de clube na Alemanha, o Bruno Guimarães, o Lyon foi no meio da competição oficializar a contratação dele. O Renier não foi durante a competição, né? Ele acabou indo depois. Ele acabou não indo no dia, foi 2 dias depois, porque ele teve que assinar, teve que ir a Madrid fazer foto, e aí teve o anúncio da transferência no meio da competição, quando ele completou 18 anos durante o torneio pré-olímpico. Então, você servir a base hoje é um passo importante, sim, cara, para uma transferência internacional. Porque como é que o mercado avalia? Ele sabe que no Brasil tem trocentos jogadores. E como é que o mercado começa a separar o joio do trigo? Cara, quem aqui já serviu seleção? Deixa eu dar uma olhada. Quais são os atletas que estão nos grandes times? Porque o cenário é muito grande. A vitrine no Brasil é muito ampla. E claro que você já ter servido seleção de base sob os olhos do clube europeu, dá uma separada para, de fato, entender um pouquinho quem é quem. Às vezes, você tem um jogador que você tem uma transferência, mesmo sem ter passado por seleção. Mas o cenário de já ter vestido uma seleção de base ajuda, importante, né? sim. Ajuda muito. Legal. Antes da gente falar... Posso fazer uma pergunta, Rafael? Claro, Dani. Manda ver. O Baran, a gente sabe, né? A gente já comentou dessa questão de crise da seleção brasileira e tal, mas eu queria saber primeiro, se você vê realmente que existe, a gente está um nível abaixo das seleções europeias, do ponto de vista de talento, de padrão de jogo, de tudo, e segundo, por que a gente não ganha mais, tipo Copa do Mundo? Qual que é a dificuldade? Pelo menos no momento atual, a gente fala muito de safra, né? De jogadores que estão faltando e tal, mas querendo ou não, a gente consegue montar um time de 11 com jogadores, e talvez a lateral direito seja exceção, mas com jogadores que são titulares dos 2, 3 melhores times das suas ligas, né? Qual que é o problema, afinal, assim? Olha, do jeito que a gente fala, parece que o Brasil sempre foi ganhador de Copa do Mundo, né? E não é bem assim. Não é bem assim. Primeiro, a gente ficou um período sem ganhar, até ganhar a primeira Copa do Mundo. Depois de 70, a gente só foi conquistar a Copa do Mundo em 94. Então, a gente não é grande ganhador de Copa do Mundo, porque às vezes passa uma impressão, o Brasil sempre ganhou, por que não ganha mais? E não é assim. Copa do Mundo a gente ficou um período sem ganhar, mas a gente ganhou 3 vezes seguidas Copa das Confederações. Não é nada, você tem um enfrentamento com seleções europeias. Mas eu acho que o principal é o nivelamento dos nossos jogadores, sabe? Da maneira de jogar. E aí a gente perde na organização tática para os europeus. Eu acho que a gente fica tanto tempo sem ganhar, ou está um período sem ganhar, passa muito por conta disso, da gente ter perdido um pouco a maneira da gente jogar. A gente segue, às vezes, modelo de jogo que não é o modelo brasileiro, que causa no adversário a surpresa. Vou te dar um exemplo da Copa da Rússia, porque eu discuti muito esse tema durante a competição. Você pega o ataque do Brasil, aí você tinha o Neymar, que não saía do lado esquerdo do campo,
Aí você tinha o Gabriel Jesus, que não sai do meio, e você tinha o Felipe Coutinho pelo lado o William pelo lado direito, que não saía de lá. E você mantém aquele esquema engessado, como é o futebol europeu. Muitas seleções europeias, né? E eu acho que falta a volta da mobilidade, sabe? Do cara que é ponta ir para o lado esquerdo, o cara do lado esquerdo cair pelo lado direito, os avanços dos laterais, as jogadas de ultrapassagem, falta mais mobilidade, movimentação. A gente está muito engessado, padronizando muito com o que é na Europa. A gente fica mais ou menos no mesmo estilo. Pode ganhar ou pode perder. Essa movimentação a gente vê demais no Flamengo, né? É absurdo o quanto que os jogadores de frente do Flamengo fazem isso. Né? É. E a seleção brasileira, cara, a gente não vê. Na Copa, então, dava raiva. Parecia que o Neymar não podia nem um pouquinho ir lá para o lado direito. Dá um pulo lá no lado direito, Neymar. Não precisa pegar a bola, não, mas só dar lá, ver lá o que acontece. Só para o lateral olhar, ué, tem um cara diferente aqui. Mas não, fica tudo muito, muito engessado. Você não acha que falta também, Barão, um estudo mais de adversário por adversário? Porque, assim, lendo os livros do Guardiola, ele fala muito isso, né? Cada jogo é um jogo. O próprio Jorge Jesus fala muito isso, né? Tem que avaliar cada adversário. A impressão, às vezes, que me passa é que a seleção brasileira do Tite, assim, né? Tô falando agora, mas de uns anos pra cá já, ela é muito viciada em um modelo de jogo e, assim, qualquer jogo ela vai jogar daquela forma, igual você tá falando, jogador estático, né? Não, mas o estudo ao adversário existe demais, cara. Hoje em dia você tem uma tecnologia, cara, que lhe permite saber todos os detalhes de todos os jogadores da seleção, adversário do time, a maneira que o cara corre, a velocidade que ele emprega numa corrida. Enfim, o estudo hoje é muito grande, tanto do adversário quanto o que estudam da nossa seleção, né? A derrota da última Copa, já que a gente está falando de seleção e seleção do Tite, cara, talvez o Brasil tenha perdido no melhor jogo dele, né? Que foi contra a Bélgica. E aí você pega a Copa do Mundo da África do Sul. O Brasil foi eliminado, talvez na melhor partida da seleção brasileira, que foi contra quem que o Brasil caiu? Holanda. Também, talvez a melhor partida da seleção brasileira tenha sido muito contra a Holanda. Então, essas coisas acontecem, né? Só não acontece o 7-1, né, Barão? O 7-1 é que foi foda, né? Aquele 7-1, aquilo vai para a conta do Filipão, meu amigo. O que o Filipão fez foi um absurdo. O que o Filipão fez não existe. O Filipão pegou a véspera do jogo e colocou o time treinando durante 1 hora com a presença da imprensa, um time que não foi para o jogo. Ele colocou um time para enganar todo mundo. Ele deixou de treinar a seleção brasileira para o jogo diante da Alemanha. Ele deveria até ter jogado da maneira que treinou, congestionando o meio-campo com mais um volante. Aí ele usou o treino na Granja Comari para enganar a galera, quando ele deveria estar treinando a seleção brasileira. Aí foi para o jogo com o Bernard, ou alegria nas pernas, imaginando o seguinte, que com a alegria nas pernas, o Bernard iria incendiar o estádio do Mineirão, por conta da presença da torcida do Atlético, e ia impressionar os gigantes europeus. O Filipão teve um erro enorme de avaliação. E outro erro também. Cara, o Neymar teve uma grave contusão. Aí o Neymar ficou fora do jogo diante da Alemanha. Os jogadores da seleção brasileira começaram a bolar, imaginar como fazer uma homenagem ao Neymar. Você tem noção? Você já parou para pensar o tempo que você gasta para bolar uma homenagem? O que os jogadores da seleção brasileira fizeram? Arrumaram bonés escrito lá, Força Neymar, entraram com uma camisa escrito Neymar. Para isso acontecer, um jogador fala com o outro, eu podia fazer homenagem ao Neymar, né? É mesmo, o que a gente pode fazer? Pô, eu não sei. Chama fulano aí. Fulano, vem cá, estamos pensando em fazer alguma coisa com o Neymar. O quê, hein? Cara, que tal isso? Que tal... Isso vai ter Brasil e Alemanha. Que tal isso? Que tal aquilo?
mesmo, acho que seria uma boa ideia. Vamos fazer uma coisa, vamos fazer esse troço aqui? Não, acho que isso não é bom. E vai ter um Brasil e Alemanha. Não, vamos fazer isso, chama fulano aí. E aí, Pedro, estamos pensando em fazer isso aqui, o que você acha? Porra, boa ideia, vamos fazer então, vamos fazer. É melhor falar com um supervisor, né? Chama aí o supervisor. Supervisor, vem cá, estamos pensando em fazer uma homenagem ao Neymar, o que você acha? Pô, vou ver com o Filipão. E vai ter Brasil e Alemanha. E os caras estão discutindo uma homenagem ao Neymar. Aí decide fazer boné. Aí começa. Quem vai fazer o boné? Você conhece alguém que vai fazer boné? Conheço fulano. Liga para ele aí. Não tem telefone, não tem fulano também. Vê quanto é. E o Brasil vai jogar com a Alemanha. Isso demanda muito tempo. Aí faz o boné. Vai entregar onde? Não, entrega lá no Mineirão, lá em Belo Horizonte, no apartamento. Chegou a galera, boné chegou, pega aí. Fulano pegou teu boné? Chama fulano lá para pegar o boné. Não esquece de levar para o estádio, hein? Você vai ter um jogo de futebol e você demanda tempo pensando em homenagear um jogador que não morreu. Mas parecia que o Neymar estava morto quando o Brasil entrou em campo com a Alemanha. Quer dizer, você está concentrado em outra parada, que não é no jogo. E não é só isso, porque eu sei como funciona. Aí você entra no túnel que dá acesso ao gramado, preocupado se a TV está transmitindo. Será que estão mostrando o boné? Será que estão... Não esquece o boné, hein? Todo mundo de boné. E o Brasil vai jogar com a Alemanha. Essa é a realidade. Aí você chega completamente desconcentrado. Você não ficou pensando no jogo, você pensou numa homenagem. O resultado foi 7-1. É uma junção de coisas. Ô, Baran, só um questionamento aí sobre a Copa de 2018, que você que cobre e tal, você vai saber me responder. Eu vejo muita gente questionando a escolha do Tite naquele jogo contra a Bélgica pelo Marcelo, em vez do Felipe Luiz, que tinha feito bons jogos, né, antes dessa partida. O Marcelo estava voltando. Nem é a minha opinião, eu acho até que o Marcelo jogou bem no segundo tempo e tal. Mas você acha que foi uma escalação pelo peso, pelo nome do Marcelo, ou ele estava realmente em condição, foi uma escolha correta ali? A escolha correta, né? O Marcelo é muito mais jogador, mais experiente, mais habilidoso, mais rápido do que o Felipe Luiz. Acho que Depois que perdeu é fácil falar, né? Mas acho que qualquer um colocaria o Marcelo. O Marcelo tinha feito a melhor temporada da carreira dele, né? Não, e ele jogou bem o segundo tempo, cara, porque o segundo gol sai nas costas dele, né? Muita gente questionou isso, mas no segundo tempo ele jogou muito bem, pelo menos eu gostei. Depois que perde, a gente começa a procurar os erros. Você até encontra, mas eu acho importante você relembrar aquilo que você pontuava antes do jogo. Que o comentar depois é muito simples, né? É muito simples. Agora, você buscar antes do jogo o que é que você criticava e que acabou, como a entrada do Douglas Costa, né? Todo mundo queria o Douglas Costa jogando, todo mundo, né? Durante a Copa do Mundo. E o Tite não colocou. E isso o Tite analisa até hoje como um erro dele, que foi não ter mexido na seleção com a saída do Gabriel Jesus, né? Ô, Baran, mas isso que você falou, da desconcentração, isso aí eu acho que é um erro tão comum no Brasil, né? Eles não aprendem com esses erros, né? A gente teve outra. Eu me lembro bem, essa eu me lembro bem, que foi o Flamengo, naquela derrota para o América do México, do Cabanhas, que foram fazer homenagem para o Joel Santana, e aí o ônibus saiu atrasado do hotel, os jogadores chegam totalmente desconcentrados no campo. É um filme de final tão conhecido e que se repete, eu não sei porquê, né? É impressionante. Futebol é esporte de alto rendimento, altíssimo rendimento. Qualquer descuido, o adversário leva uma vantagem enorme. É tudo muito nivelado. A gente está falando de jogo de Copa do Mundo. A gente está falando de jogo de Libertadores da América que você citou aí, sabe? Não dá para menosprezar adversário nenhum, não. Todo mundo está lá porque fez por onde. É muito alto rendimento. Então, quando você fica 4 horas desconcentrado, cara, dá uma diferença no resultado final, como deu no Flamengo aí e América do México, 3-0 para o América deu no Maracanã. Vou te dar um exemplo da Copa da Rússia. Seleção brasileira na Copa. Todo treino da seleção brasileira era fechado para a imprensa e aberto aos amigos e familiares dos jogadores. Isso também, cara, desconcentra, porque uma coisa é você trabalhar
trabalhar sem a presença de familiar. Outra coisa é você trabalhar sabendo que na arquibancada está a sua esposa com um filhinho pequeno. Porque quando você ouve uma criança chorando, você olha para o lado porque pode ser teu filho. Você está no hotel da seleção brasileira, lá na Rússia, e tinha familiar no hotel. Aí o que acontece? O jogador está privado no quarto dele, ok. Só que a família está na piscina. Aí o que acontece? Tem criança gritando na piscina. Aí o pai, que no caso é o jogador da seleção, opa, será que é meu filho? Será que meu filho está na piscina? Vai lá na varanda. Isso tudo vai desconcentrando aos pouquinhos. Eu não estou dizendo que o Brasil perdeu a Copa porque tinha o filho do jogador na piscina, mas é uma soma de negócios, de coisas, que vai fazendo uma diferença final. E a seleção brasileira viveu isso na última Copa do Mundo. Familiar, no hotel. Aí tá... 2006 foi tá na piscina. Também, né, Varane? 2006 teve muito disso também, né? De desconcentração. Então, cara, 2006 foi um capítulo diferente. Uma história um pouco mal contada. Porque é o seguinte, a seleção se preparou em 2006 e essas histórias todas que eu estou contando, eu vivi, tá? Eu estava lá. Não é história de que eu acompanhei a seleção brasileira em 2006, desde Vecs na Suíça, também na Copa da África, Copa da Rússia e a Copa aqui no Brasil. Eu acompanhei a seleção brasileira em 4 Copas do Mundo. Eu não fui a 4 Copas do Mundo fazer a cobertura da Copa. Eu acompanhei a seleção brasileira em 4 Copas do Mundo. É diferente, você está com a seleção. Então, vamos lá. Dia a dia, né? Em Vecs, na Suíça, realmente aconteceu coisa lá que não existe. Torcida comprando ingresso para acompanhar treino lotado de torcedor, enfim. Só que tem um detalhe, cara. O Brasil sai de Vecs, na Suíça, e vai para a Alemanha, para a cidade de Königstein, para estrear na Copa do Mundo, cidade ao lado de Colônia, para estrear na Copa do Mundo. O Brasil perdeu a Copa um mês depois que saiu da Suíça. E as pessoas colocaram culpa em Vecs, na Suíça. O Brasil foi eliminado da Copa, o Brasil perdeu para a França um mês depois de ter ido embora de Vecs, na Suíça. Então, botar na conta o que aconteceu em Vecs é covardia. Não foi aquilo que fez o Brasil perder. O Brasil perdeu um mês depois. Verdade. Mas os próprios jogadores falam que a preparação para 2006 não foi ideal, né? Eu acho que eles se achavam muito bons, porque de fato a seleção era muito boa. Então eles talvez tenha sido a única Copa que o Brasil realmente encarou como assim, até pelo histórico da Copa América, Copa das Confederações, eles chegaram realmente num nível de confiança tão alto que atrapalhou, talvez, né? O negócio é o seguinte, é mais fácil você arrumar uma desculpa de uma preparação do que arrumar uma desculpa por uma deficiência técnica no jogo contra a França. Então, porque a França jogou mais, né? A França jogou mais. Claro. Diferente de 2018. É muito melhor para o jogador falar o seguinte, também a preparação lá de Vecs, cara, o Brasil perdeu um mês depois. Depois que o Brasil saiu de Vecs, o Brasil jogou uma partida amistosa. O Brasil jogou 2 partidas amistosas antes da Copa. Aí foi para a Copa do Mundo, jogou 3 partidas da primeira fase, 8ª de final para perder na 4ª de final. Então, foi a 5ª partida da seleção brasileira na Copa do Mundo. O Brasil tinha o Ronaldo gordo naquela Copa do Mundo. Perdeu, ninguém fala que o Ronaldo estava gordo. Fala de Vecs. Mas a principal culpa da derrota do Brasil naquela Copa do Mundo foi que o Parreira, um ano antes da Copa, decidiu anunciar a equipe titular. Isso não se faz. Quando o Brasil ganhou a Copa das Confederações na Alemanha, jogando demais e sem Ronaldo, sem... Robinho voando, né? Sem o Cicinho jogou muito. Que começaram a especular?
mudança na seleção. Parreira, não, a seleção está definida. Seleção Isso. é essa aqui. Esse Roberto time Carlos titular. não jogou também na Copa das Confederações. Isso é muito ruim. É ruim, porque quem é um titular fica numa posição muito, muito confortável e quem está na reserva perde a motivação para ganhar uma vaga na seleção titular. Isso atrapalha o rendimento do treinamento. A seleção joga o que treina. O treino é principal. Você só vai conseguir jogar o que você treinar. Se o treino é ruim, o jogo também é ruim. Então, o principal erro daquela seleção de 2006 foi o fato do Parreira ter, um ano antes, ter anunciado uma seleção titular. Seleção não é fácil, não. Então, eu queria aproveitar e uma curiosidade. Se a gente reunir aí seu tempo de torcedor, somado a todos esses anos de jornalista cobrindo seleção, qual foi a melhor seleção brasileira que você viu? A de 2006. A que perdeu a Copa. Era muito boa, né? Porque ela era uma seleção com a experiência da Copa de 2002, né, jogadores mais rodados, e com alguns atletas que não foram para a Copa de 2002 e que agregaram, ou deveriam ter agregado demais, aquela seleção de 2006, principalmente o Robinho e o Adriano. Kaká, mais experiente. Roberto jogou demais, né, cara? Nossa. A seleção era muito boa. A seleção de 2006 dupla de zaga foi foi perfeita, né? Jogou muito também. O Juan Aquela seleção de 2006, ela tinha, vou citar alguns jogadores que não estavam em 2002 e que agregavam demais. O Juninho Pernambucano, Robinho, Adriano, e estou citando o Kaká, porque o Kaká não jogou em 2002. Né? O Kaká entrou em campo e acho que nem chegou a tocar na bola. Mas, enfim. E aí você tinha o Ronaldinho Gaúcho, mais experiente. Né? Gilberto Silva. Era uma baita seleção. Era muito boa, né? O Zé Roberto fez uma Copa absurda. Jogou demais. E se você tivesse que escalar os 11 da história da seleção brasileira, os seus 11, você pode escolher fazer viagem no tempo à vontade aí e escalar os 11 maiores de cada posição da amarelinha. Quem seriam esses 11? Rapaz, Tafarel, Daniel Alves, cara, a zaga, a gente teve muita gente boa, né? Teve muita gente boa. Eu vou botar o Thiago Silva. É que o Ricardo Gomes, ele não teve a chance de jogar a Copa, né? Ele acabou se machucando. Aldair. Monstro, né? E Roberto Carlos. No meio-campo, eu estou botando de 82 para cá, que foi onde eu vivi mais, né? Comecei a ver como torcedor, né? Então, o meio-campo vai ser Cerezo. Aí tem Cerezo, Sócrates, Zico, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo. Rapaz, mais um aí. Eu acho que eu vou botar o Éder. Não sei se eu estou esquecendo de alguém. Claro que eu estou esquecendo de alguém, evidente, né? Escolher 11 é muito difícil, né? Você falou Cerezo, Sócrates, Zico. Ronaldinho Gaúcho. Gaúcho. Ronaldo Fenômeno. E o Éder. Romário não tem vaga, não? Olha aí, Romário, como é que o Romário não tem vaga? Tá vendo? Vou botar o Romário. Olha, tá vendo? Aí começa. O Éder entende. O Éder entende. Acho que até o Éder botava o Romário. Eu esqueci do Romário, cara. Romário e Ronaldo é a dupla dos sonhos, né? Pois é, esqueci do Romário. Não dá para esquecer do Romário. Saiu o Éder. Mas é muita gente boa. Pois é, o Rivaldo, né? O Rivaldo foi um monstro na seleção, né? Então, aí o Rivaldo foi um monstro na seleção.
mas eu vou ter que botar o Rivaldo, aí eu vou ter que... O Rivaldo é o 10, legal mesmo. Eu vou ter que tirar o Rivaldo, vou ter que botar o Rivaldo para tirar o Zico. Cara, é discutível. Ok. Eu tiraria problema. o Sócrates e jogava só com um volante, entendeu? É tudo discutível, né? Não é, o que é indiscutível. Mas é uma baita seleção, né? Uma baita Tem muita seleção. gente boa. Nós vamos botar no Instagram lá essa seleção que você montou, eu anotei aqui. Tá bom. E os 11 atuais? Se você é o Tite, hoje é a Copa do Mundo, estreia semana que vem, você está treinando. Quem são os seus 11? Olha, se a seleção fosse... Hoje eu não teria os 11 ainda, tá? Para uma Copa do Mundo. Por quê? Porque eu acho que tem jogador que carece ainda de mais serviço à seleção. Por exemplo, o Renan Lodge. É um bom Quero jogador. ver o Renan Lodge. Provavelmente será um jogador de seleção titular durante muito tempo. Mas hoje ele está pronto para uma seleção? Acho que não. Não tenho certeza. Ele teve uma oportunidade só lá em Singapura. Precisa jogar mais. Entendeu? Então, eu acho que a seleção não está pronta ainda. Entendi. Mas vamos lá. O Alisson. Cara, que lateral direito. Pois é. É um absurdo o nosso futebol não ter um lateral, né? Aí a gente vai de novo de Daniel Alves. O Daniel Alves não tem culpa nenhuma. Nem lateral que é mais, né? E nem lateral é mais. Ele não tem culpa de não ter reserva. A gente vai com ele de novo? Vai. Lamentavelmente vai. Zaga, Marquinhos. Aí o Thiago Silva. Aí é que tá, cara. Aí eu vou botar o Renan Lodge, mesmo sabendo que ele ainda não é o cara titular da seleção brasileira, tá? Mas eu estou fazendo uma projeção que eu não consigo fazer na lateral direita. Do que você acredita, né? Do que você acredita que tem potencial. Uma projeção de jogador de futuro que eu não consigo fazer na lateral direita, eu consigo fazer na esquerda com o Renan Lodge. Aí vamos para o meio campo. Casemiro, Arthur... Agora ferrou, 10, né? Ou Bruno Guimarães vai lutar por posição aí, cara. Muito bom, sabe? né? Vai lutar por posição aí com o Arthur. É difícil. Vai brigar por posição. Eu acho que vai ganhar. Tem que botar para ver como é que vai funcionar. Cara, a gente tá tão carente. Pois é. O mundo inteiro, né? Esse cara agora, o 10, onde a gente acha, hein? Tá tão carente, tá tão ruim de achar. Eu tenho uma teoria que vai cair no colo do Everton Ribeiro uma posição na seleção, sabia? O Neymar vai fazer esse 10 aí e o Everton Ribeiro vai pegar essa vaga na direita, mas não sei. O Everton Ribeiro joga melhor aberto, né? Então, eu acho que o Neymar que vai ser esse 10 centralizado aí. Então, mas o melhor Neymar é o Neymar que joga pela esquerda. Isso é uma discussão que o Tite teve na última Copa do Mundo. Porque o melhor Neymar é o Neymar que joga pela esquerda. O melhor Felipe Coutinho é o Felipe Coutinho que joga pela esquerda. E aí tem Everton Cebolinha, que fez uma baita Copa América. Tem Bruno Henrique, que está voando. A esquerda está muito bem servida ali. Eu faria o seguinte, vamos lá. Casemiro, Arthur ou Bruno Guimarães, Neymar, o Everton Cebolinha, Roberto Firmino e hoje o Gabriel Jesus. Pela direita. Mas entendo. É que esse meu ataque, ele não é o ataque do Tite, tá? O que a gente tem de opção na esquerda, falta na direita, né? Exatamente. Então eu vou usar mobilidade. Aí o que eu queria desse time aí? Eu não citei o Felipe Coutinho, né? Que poderia entrar também. Então, o que eu quero desse time aí? Eu quero o Neymar no meio, eu quero o Neymar de vez em quando aberto na esquerda, com o Roberto Firmino recuando, com o Gabriel Jesus entrando pelo meio, com o Cebolinha caindo pela direita.
Esse é um quadrado, mas um quadrado se movimentando, não é um quadrado estático. Aí esse time me serve, porque eu coloquei o Neymar pelo meio, mas com absoluta convicção que ele em vários momentos ele vai estar pela esquerda, e aí o Bruno Guimarães vai estar mais adiantado armando, e aí o Cebolinha vai para a direita, e aí a defesa adversária está maluca, porque hora o Neymar está lá, hora o Neymar está aqui. É isso que eu quero. É ideal. E Gabigol e Dudu não tem vaga na sua seleção, não? No mesmo que Não, ainda não. Mas você convocaria? Jogar na Europa. Você convocaria os dois ou nem banco? Não, convocaria para jogar primeiro eliminatória de Copa do Mundo e ter uma experiência europeia. Porque o Dudu é outro que faz a direita ali. Para mim, as opções aí ficam. Depois do Jesus, tem o Ribeiro e o Dudu, né? Porque se você analisar, a minha seleção é uma seleção de jogadores todos já testados, né? Eu não coloquei, por exemplo, eu poderia botar o Gabigol como centroavante? Poderia, mas não vou botar. Por quê? Porque eu não sei se ele vai conseguir render. Eu não sei. Tem que botar para ver. Vou botar na eliminatória. Se ele for vendido para a Europa, a gente vai ter uma noção. Porque existe um negócio que é inevitável. É inevitável. A gente conversou sobre isso lá no início. O Gabigol precisa enfrentar os grandes zagueiros europeus para a gente ter uma noção do futebol dele. O Everton Cebolinha... Contra o Liverpool, ele foi muito mal, né, Barão? Você que estava lá. Mas eu também não vou aqui... O Bruno Henrique foi muito bem, mas o Gabigol não foi nada bem. Mas também não vou vaticinar por conta de um jogo, não. Sim. Não vou ser duro com ele. Agora eu vou dar um exemplo aqui do Everton Cebolinha, tá? Antes da Copa América, o Everton Cebolinha, conversando com a imprensa na Granja Comaria, ele falou que a intensidade de treino era completamente diferente, que ele não conseguia jogar, que ele não estava conseguindo manter o ritmo, porque era uma intensidade bem diferente daquilo que ele estava acostumado no Grêmio. Isso no início da preparação da seleção brasileira para a Copa América. Depois, o Everton Cebolinha acabou fazendo uma grande competição e foi o destaque da seleção brasileira. Então, o Gabigol, se você pegar hoje o Gabigol e jogar ele no treino da seleção brasileira, talvez ele sinta também um pouco a intensidade. Embora a intensidade do Flamengo seja uma intensidade muito alta. Quando Jesus chegou, os jogadores sentiram muito, né, Varane? Tanto que machucou uma galera. Só que tem um detalhe, a intensidade do Flamengo ela é muito alta e a intensidade dos adversários do Flamengo não é. Quando foi, o Flamengo teve problemas contra o River e contra o Liverpool. Então, tem que ver... Del Valle, a gente ganhou, mas o jogo não foi simples, não, né? Então, eu tenho que ver o Gabigol jogando numa seleção brasileira com aquela intensidade alta e dos adversários também, para saber se ele vai render na seleção, mesmo que ele rende no Flamengo. Porque a experiência que a gente teve do Gabigol na Europa não foi boa. Não foi boa. Ele merece uma outra oportunidade, ele é jovem, ele fatalmente melhorou, ele sabe onde ele errou, ele sabe, indo para a Europa, o que ele tem que fazer de diferente da primeira passagem dele, mas é fundamental que ele vá. Legal. Muito bom, Baran. Eu vou abrir um espaço aí. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Esse é o momento aí para a gente encerrar. Alguém? Deixa eu fazer um então, só para a gente encerrar. Baran, sei que você não acompanhou desde esses tempos que eu vou citar, mas eu queria te perguntar um pouquinho sobre bastidor. O que mudou no bastidor de seleção brasileira desde a época que você começou a acompanhar até aqui? Eu pego como base, foi a primeira Copa que eu assisti com alguma consciência, de 94, que tinha aquela ideia, aquela história de que o Romário saía da concentração, que eles bebiam, chegavam com mulher na concentração, enfim. Isso é uma coisa que a gente não ouve mais. O que você atribui isso? Mudou a mentalidade do jogador brasileiro ou foi o profissionalismo da coisa que não permite mais isso? Mudou, né? O profissionalismo do atleta não permite mais isso, primeiro, pela própria consciência do atleta e, segundo,
porque hoje você tem um monitoramento muito maior em relação a isso que antigamente não tinha. Você está perguntando o que mudou nos bastidores. Olha o exemplo que eu vou te dar. Cara, eu viajava com a seleção brasileira, a de 2006, no voo fretado. O mesmo voo da seleção. É um voo fretado, só ia a seleção brasileira e alguns jornalistas, e eu viajava sempre. Sabe como é que funcionava? Roberto, imagina você dentro de um avião. Aí está o Roberto Carlos, está Ronaldo, está Cafu, está o Kaká e está você conversando. Aí o Roberto Carlos fala assim, pô, eu vou lá atrás pegar uma cerveja. Quer uma cervejinha? Pega para você, Barão. Cara, era esse o nível. Aí eu levantava para ir lá pegar a cerveja. Ronaldo, você quer uma cerveja? Vou pegar para mim. Aí, pô, pega lá para mim. Era assim. Então você viajava com a seleção brasileira nesse grau de intimidade. A gente escolhia um jogador para conceder uma entrevista para a gente dentro do avião, que era o diferencial de quem estava voando com a seleção brasileira. Treino na Granja Comaria, quando acabava os treinos, não tinha esse negócio de entrevista coletiva, entrevista zona mista. A gente aguardava o término do treino. Acabava o treino, aí o Ronaldo já fenômeno, já campeão do mundo de 2002. Estou falando de preparação para a Copa de 2006. Aí o Ronaldo sentava no gramado para pegar sol, sim, 15 para meio-dia. Aí você chegava ali do lado, Ronaldo, pô, vou entrar no ar meio-dia e 15 ao vivo. Você entra comigo, espera um pouquinho? Ele espera. Aí ele ficava lá, pegando o sol, esperando da hora para você entrar ao vivo. Aí você estava ao vivo, daqui a pouco tinha um companheiro teu atrás esperando você terminar. Você terminava, aí o cara, Ronaldo, dá aqui 5 minutinhos? Bora. Aí do lado do Ronaldo estava o Roberto Carlos. Roberto Carlos, daqui a meia hora você entra comigo? Entro. Aí ficava sentado esperando. Era assim. Hoje em dia você não viaja com os caras, você mal conversa com eles fora do horário de entrevista. Parece que a imprensa virou inimiga do jogador. Mudou muita coisa nesses bastidores. Hoje, às vezes, a seleção está viajando com 23 atletas e você, às vezes, quer conversar com um jogador, que é uma pauta específica. Se esse atleta não for destacado pela assessoria de imprensa para falar com jornalistas naquele dia, você não fala com o cara. Mudou muito. E você acha que isso reflete na percepção da imprensa quanto à seleção, cara? E se reflete, você não acha que o público final também reflete? Aí a gente cai naquela primeira questão do Rafael. Poxa, se a imprensa não tem aquela intimidade, não reflete essa intimidade, já vem com uma barreira gigante. Obviamente, aquele caso do Dunga com o jornalista lá parece ser emblemático. Você acha que isso não acaba gerando essa distância que o Rafael coloca no começo do público com a seleção? Muito, 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 muito. Isso gera um distanciamento. Uma coisa que a gente que acompanha a seleção, a gente discute muito, sempre. Quando a seleção se apresenta, vamos supor, né? A seleção foi jogar na Arábia Saudita. Ela se apresenta domingo no hotel, lá na Arábia Saudita. Aí nós, jornalistas, pelo menos eu, costumo chegar um dia antes, para justamente fazer a chegada dos jogadores à seleção, que é um momento emblemático. É um jogador se apresentando à seleção brasileira. E aquilo sempre foi um momento, nós jornalistas, bacana. Está chegando nesse momento aqui o Gabigol. Pô, acaba de chegar no hotel, e aí, Gabigol, pô, vou me apresentar à seleção, pô, que legal, que momento na tua vida. Isso acabou. Isso a gente não tem mais. Então, a gente não tem esse momento importante para a vida do jogador, a emoção do jogador transmitir para o torcedor aquele momento ímpar, cara, na vida dele, ele chegar na seleção brasileira, ele se apresentar à seleção brasileira, sabe? Vindo de uma convocação para a seleção. Tudo isso a gente vai perdendo. A gente perde esses momentos históricos e afasta a seleção do torcedor. O torcedor não tem mais esse tipo de imagem, né? Pois é. Eu acho que é isso. O desinteresse não quando eu quis dizer ali, não é que as pessoas desinteressaram da seleção. Eu acho que elas a relação de proximidade, se afastaram,
era um negócio muito mais, tipo, pô, eu comprava jornal para ver a nota do treino dos jogadores. Saía no jornal falando como que o Jorginho treinou na preparação para a Copa de 94, como que foi o Aldair, enfim. Hoje em dia eu acho que assim, o interesse sempre vai existir, cara. A gente ama futebol. Então, se eu estou em casa, vai passar o jogo, é óbvio que eu vou assistir. Se eu tenho oportunidade no estádio, é claro que eu vou. Mas eu acho que essa proximidade, e aí o Tarcísio avaliou muito bem, a imprensa estava muito mais próxima e conseguia trazer muito mais informação sobre a seleção do que traz hoje, né? Hoje acaba que fica um negócio meio assim, pô, o Neymar antipatizado, enquanto que o Ronaldo e o Romário eram os super-heróis, o Neymar hoje é o anti-herói de boa parte da população, né? Agora, o que também é uma injustiça com o Neymar, viu? Porque o Neymar, jogador da seleção brasileira, ele é o mais atencioso. Não, eu adoro o Neymar, eu acho ele ótimo, eu sou fãzão dele. Mas no Brasil a gente vê muito brasileiro que vê o Neymar como o cara assim, não, o Neymar não me representa, o Neymar não tinha que estar na seleção. Igual o Brasil ganhou a Copa América sem o Neymar, você via um monte de canais falando que o Brasil não precisa do Neymar e tal, quando na verdade o Neymar é o nosso melhor jogador, né? Show de bola, galera. Rapaz, foi bom demais. Baran, muito obrigado. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui até de madrugada. Mas vamos marcar mais. Eu já fiz o convite para você no nosso bate-papo pelo WhatsApp, mas reforço aqui. Isso tudo vai passar, esse isolamento vai acabar e o Clube do Fute vai ser inaugurado com muita festa, muita alegria, muita proximidade, abraço, aperto de mão. E você vai estar aqui com a gente. Né, tenho certeza que teremos muitas outras oportunidades de estarmos juntos, batermos papo e aprender mais com você. Obrigadão. Obrigado pelo carinho, parabéns aí pela sua iniciativa e vamos torcer para isso tudo passar rápido, para que a gente possa ter uma grande inauguração desse complexo. Isso aí, você vai estar com a gente. Pessoal, brigadão. Quarta-feira tem mais. Quarta a gente vai estar com o Raul Plasma, um dos maiores contadores de história desse futebol brasileiro. Tá? Vai ser massa demais. Beleza, galera? Bom domingo, feliz Páscoa para todo mundo aí. E aquele abraço. Depois a gente vai estar no YouTube, manda o link para todo mundo aí. Valeu, abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou!